também, Minhoca, a gente chegou a tratar o Ceará como um time que tá fora do assombro aí do rebaixamento. Porém, a gente errou. E o fato é que o Ceará, ele se aproxima de forma perigosa aí, sabe, Minhoca? Tem já um ritmo de pontuação no retorno muito baixo, né? Se o Fortaleza vem com 5 vitórias consecutivas, o Ceará, pelo que eu tô vendo aqui, tem 6 jogos sem ganhar. 6 jogos sem ganhar, né? Com 3 derrotas aí no meio. Não, 2 derrotas. E uma delas para o Juventude, o lanterna do campeonato. Porque já tá colocando Juventude, perfeito. Então derrota para o Juventude, derrota para o Palmeiras, derrota, empate com o Botafogo, derrota no Clássico Rei, empates contra Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Então, assim, já entrou naquele cenário de ser chatinho. Vamos falar, então, da projeção que a gente faz para o Ceará, companheiro. Celso, eu acho que... Celso, pode dizer. O que o Celso colocou das 6 jogos sem vencer, mas os 14 últimos do Ceará só venceu 2, né? Fala que perdeu pouco também, porque empatou muito. Verdade. O Ceará empata demais, né? O Ceará é o time que mais empata na Série A. São metade dos jogos do Ceará é empate, né? Curiosamente. E isso é péssimo para qualquer critério de desempate que o Ceará vai ter. A questão toda, Celso, não é nem... Tudo bem, claro que a preocupação hoje do torcedor do Ceará é tipo assim, cara, tá perigoso isso. Ele acha que, assim, não, a gente tem condições de se manter. Só que a questão toda é essa. O torcedor do Ceará, e aí, queira ou não, tem o fator do outro lado do muro, o que acontece também no Fortaleza, principalmente pelo que aconteceu na rodada passada, né? O X e agora o Fortaleza abrindo até uma rodada de vantagem para o Ceará. É que mais um ano que o Ceará vai ficar satisfeito em brigar na parte de baixo, entendeu? Porque quando ele chegou em 2018, ele conseguiu aquele milagre com o Lisca. Em 2019, ele permaneceu porque tinha um Cruzeiro fazendo força maior. 2020 foi, de fato, o ano que o Guto Ferreira conseguiu dar o título da Copa do Nordeste, o time conseguir fazer a campanha que fez. No ano passado, teve o Guto, aí teve todas aquelas situações que aconteceu de perda de Copa do Nordeste, estadual, eliminação da Copa do Brasil, eliminação da Sul-Americana. E aí, quando chega o Thiago Nunes, o time até tentava ali, perdeu o principal duelo ali para a vaga da pré-Libertadores com o América Mineiro e ainda perdendo para o time de garotos do Palmeiras na última rodada. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje com o Ceará, na verdade, nada mais que um reflexo do que internamente o Ceará, às vezes, não consegue ter um norte como um time de futebol. E aí eu vou até trazer alguns exemplos de outras equipes, comparavelmente com o Ceará, talvez de igual ou menor porte, que consegue fazer um algo a mais, né? Por exemplo, o Atlético Goianiense conseguiu fazer um Lailô, mesmo o Atlético Goianiense, com Jorginho, com jogadores bastante questionados, chegar numa semifinal de Sul-Americana, eliminando o Nacional do Uruguai, que é uma equipe muito tradicional. O Atlético Goianiense sai treinador, entra treinador, passa jogador muito questionável e você vê o Atlético Goianiense sendo competitivo. Claro, hoje está numa situação de rebaixamento muito próxima de acontecer. Mas o Ceará, às vezes, não consegue fazer o algo a mais, ter um ganho a mais. O Goiás, por exemplo, se você olhar elenco por elenco, talvez só o Pedro Raul seja um jogador de mais destaque comparado a outros jogadores do elenco. E aí o Ceará vai nessa de não ter um direcionamento. Quando você vê que o Ceará fica meio perdido, e agora, para mim, eu acho que fez uma escolha totalmente errada. Quando eu digo disso, não é nem pelo nome do Lúcio, até porque eu acho que o Lúcio pode até dar certo, mas ninguém se prepara como planejamento, faltando 14 jogos, para dar a primeira oportunidade para um treinador começar um trabalho. Independentemente se ele é bom ou se ele é ruim. Ninguém nem sabe. Estranhíssimo. Que decisão estranha, como ele joga. Ninguém nem sabe como ele pensa o futebol. Das maneiras como ele pensa, em trocar, das maneiras como ele... Ele até disse hoje na apresentação dele como é que ele pretende jogar. Mas uma coisa é o discurso. O que ele quer, por exemplo, ele veio com uma frase: matematicamente ainda a gente pode sonhar com Libertadores. Eu até entendo, porque ele quer mostrar que tem ambição, como o Ceará. Mas eu acho que ele, pelo menos na minha avaliação, deveria, e aí eu acho que internamente, o Ceará tem que fazer se olhar no espelho e perceber, cara, para a gente conseguir qualquer coisa nesse campeonato, a gente tem que conseguir uma primeira vitória, tem que ter uma sequência de resultados, tem que começar a mostrar que o time está jogando bem.
E aí, sabe, essas coisas internas do Ceará que me preocupam, com um discurso, às vezes, que é muito da imagem, sem mostrar na prática, porque a cada ano que passa, para mim, o Ceará não mostra foco, ou pelo menos o norte, do que quer na parte do futebol. Na parte de estrutura, né, com a questão financeira e de gestão, obviamente, o Ceará só tem o que se elogiar. Mas na parte do futebol, com vários diretores de futebol que vêm aqui, não dão certo, enfim, Robson de Castro se perdendo. Esse final de semana a gente teve até relatos, Fred, de torcedores que foram para o estádio com protesto, não deixaram os torcedores entrar, foram barrados, uma coisa muito grave. Então, uma situação que o Ceará vai cada vez mais se enrolando nesse processo. E agora, com o Lúcio Gonzalez, uma grande interrogação, e eu acho, até dando certo, é mais naquela ideia, Fred, do um tiro no escuro, você pode até acertar, né? Porque tiro no escuro é um tiro no escuro, mas a tendência é que a possibilidade maior é que não vá mudar muito o patamar. Não vai mudar muito o patamar do Ceará. Pode colocar no risco mudar pior, muito, né? Exatamente. Se não mudar muito, tá ok. Risco. Pois é. Levar o carrinho para casa, encerrar a temporada sem prejuízos e começar uma nova temporada, eu acho que para o Ceará, este ano, é lucro, por tudo que já fez. É lucro. E aí até faria sentido, Cauê. E até faria sentido ter Lúcio Gonzalez nessa ideia. Ó, ele vem, termina aqui, a gente fica em 15º, 13º, qualquer coisa assim. Tá ok, vamos acreditar nele para um desenvolvimento. Para um projeto, né? Só que, porra, bicho, vê só. Tá fungando ali, né? Eu traria alguém mais dessa área da tabela. Você tem que fazer os pontos, você tem que sobreviver, pô. Não dá para esperar que Lúcio, por mais que tenha vivência de futebol brasileiro quanto jogador pelo Atlético Paranaense, mas, poxa, é a primeira experiência do cara. O cara vai lidar ali com situações de jogo como treinador que ele nunca viveu. Ele vai lidar com momentos ali e agora com Fortaleza desgarrando de pressão também por conta disso, como a gente já viu ano passado no próprio Ceará. De treinadores sofrerem pressão porque a grama do vizinho tá crescendo diferente. Então, não tem assim, o Ceará tinha dado um tiro muito equivocado com Marquinhos Santos. E não poderia errar de novo. A aposta que se fez em Marquinhos já era uma sinalização de que, pô, é como se você tivesse duas cartas aqui, ó. Eu dá até para arriscar em uma. Eu arrisquei, eu não posso agora arriscar. Eu tenho que trazer um cara que vai levar meu carrinho até o final do ano ali, ó. Se esse cara vai conseguir a mais, é lucro. Eu preciso de alguém que me garanta que com o que eu tenha, eu olho meus adversários, opa, esses meus adversários aqui, o Ceará é superior a eles? Eu acredito que sim. A turma que está brigando ali abaixo do Ceará, acredito que sim. Mas você tem que fazer o mínimo, até porque quando se entra no momento da competição, agora que se vai entrar, e você começa a entrar em zona de rebaixamento, a situação muda. E o time que não está acostumado a estar ali dentro começa a sofrer. E aí vem as pressões internas, vem desses 4 anos que você bem falou aí, Minhoca, de perspectiva de sempre achar que vai, do degrau acima que nunca vai, e a pressão em cima do Robson já é gigante. Então o Caldeirão começa a ficar de uma forma que pode terminar implodindo sem o Ceará estar devendo a ninguém, sem o Ceará ter um time para ser rebaixado, porque acontece, a gente já viu isso, e está se tornando normal no brasileiro, inclusive, isso acontecer. Essa escolha de Robson pode ser, talvez, assim, se der muito errado, é praticamente, assim, eu não sei o que é que vai acontecer, mas, assim, eu acho que se torna quase insustentável a permanência dele na presidência. Hoje é muito difícil imaginar que ele saia, porque o conselho está do lado dele e tudo mais, mas a insatisfação da torcida está muito grande, essa temporada toda para o Robson de Castro, do Romero lá no começo da temporada, perdendo ali a disputa do Silvio Romero para o Fortaleza, até agora, ele não conseguiu em nenhum momento agradar o torcedor, dos nomes que chegaram, sabe? Cara, é muita coisa realmente que gera insatisfação hoje. E o outro ponto que você destacou, Cauê, essa questão do Marquinhos,
na época, quando escolheu, não era nada absurdo, certo? Não era nada absurdo. Sim. Ele tinha feito até um bom trabalho ano passado, até mesmo no começo agora da temporada, com o América Mineiro, colocando o time absurda não foi, não. Absurda não foi, não. Foi absurda não foi. E o momento era outro também. O momento do campeonato era outro. Só que eu acho que perdeu foi o tempo da demissão, Fred. Porque quando ele demite o Marquinhos, tá fechando a janela de contratações, você já não tem mais nenhuma Copa a oferecer. Ceará caiu na Copa do Brasil e caiu na Sul-Americana, entendeu? Então, como é que você consegue oferecer um projeto para um treinador que esse treinador não vai poder contratar ninguém, esse treinador só vai ter a reta final do Campeonato Brasileiro e, pelo que se fala, eu não sei, não tenho essa informação, mas eu ouvi muitos rumores, porque muitos treinadores queriam, Cauê, um contrato até 2023. Eles não querem só um contrato até 2022. Entendeu? Então, o Ceará perdeu o time até mesmo dessa demissão. Por exemplo, o Atlético Goianiense fez isso agora. Vai ter um duelo muito importante contra o São Paulo pela semifinal. O Jorginho estava mal, meu amigo, obrigado, tchau. Entendeu? E eles agora foram para o Eduardo Batista. E assim, claro, talvez já imaginando, o Eduardo Batista não vai ter culpa se cair para a semifinal, para cima do São Paulo, mas agora eu vou apostar no treinador que talvez vai ter um ganho para sair da zona do rebaixamento. O Ceará não está nesse cenário do Atlético Goianiense. Mas o Ceará está num cenário que ele ainda tem um discurso de falar na parte de cima da tabela, mas, sabe, sem entender que ele nem conseguiu ainda mostrar uma evolução e tudo mais como time para mostrar essa... Ou, por exemplo, os nomes que estão chegando hoje no Ceará são auxiliares, por exemplo, um auxiliar que se torna técnico, que no caso é o Lúcio, que ele era auxiliar do Atlético Paranaense, o auxiliar que era do Estudiantes e o outro auxiliar, que é até muito próximo do Lúcio Gonzalez, além de um preparador físico, os 4 argentinos. Então, assim, é uma nova experiência para uma comissão técnica que nunca viveu a realidade, a não ser o Lúcio Gonzalez, que viveu bem o futebol brasileiro, mas viu a realidade do futebol brasileiro, do Nordeste e tudo mais, e ainda em meio a isso, com uma torcida muito grande. Porque se essa comissão chegasse num clube como... o Cuiabá chegasse como uma equipe que não tem uma torcida tão numerosa e insatisfeita como a do Ceará hoje, talvez ele desenvolvesse um trabalho melhor. Mas, nesse momento, ainda tendo que largar um jogo de... Claro, o jogo do Flamengo é tipo assim, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar, né? Porque se perder pro Flamengo, tá lá na conta, tá ok. Claro, não pode tomar uma goleada, porque senão se torna já aquele clima pior ainda. Mas, nesse contexto que o Ceará se coloca, eu acho um risco muito desnecessário para essa reta final aí de campeonato. Eu acho que a grande questão é justamente a reta final. A gente está entrando no momento decisivo do campeonato agora, né? Então, a aposta em Marquinhos Santos, concordo com vocês também, era um técnico que já tinha alguns bons trabalhos recentes, e você tinha tempo ali, né? Você tinha tempo para dar ao Marquinhos Santos uma rodagem ali, ele conheceu o elenco, e se não desse certo, trocar. Agora não tem mais como trocar. Está faltando 14 jogos aqui, vai ser luxo até o fim. E eu quero lembrar o seguinte. Eu falei mais cedo, né? Os 14 últimos jogos do Ceará, o Ceará só venceu 2. Foram 7 empates, alguma coisa assim. O Corinthians e o Avaí, 14 pontos. Beleza, 14 pontos, né? O Ceará hoje tem quantos pontos? 27. Vamos supor que ele volte a pontuar da mesma forma que ele pontuou nos 14 últimos. Chega a 41. 41 é chato, tá? Então, eu acho que o Lucho, ele precisa dar algum ganho de aproveitamento a esse time do Ceará, e com toda a dificuldade de ser um cara que nunca trabalhou, né, profissionalmente, nunca comandou um time ele próprio, e é uma aposta que me lembra até em alguns aspectos, com algumas diferenças também, a aposta que o Bahia fez no ano passado com o Dabove, que era um cara que tinha alguma experiência, mas toda ela no futebol argentino, e que chegou aqui também num momento crucial, acabou sendo demitido com 6 rodadas. Foi um erro que praticamente colocou o Bahia na Série B no ano passado. Então são apostas, às vezes, que vêm num momento muito errado. Essa, para mim, claro, ela pode dar certo, mas o momento é muito infeliz. É um risco mais alto. Porque às vezes é melhor você entender que, tem um ano, você não vai dar o salto. Infelizmente. Você pode até conseguir com que aquela pessoa que você traga para cumprir a tabela, a tua missão ali, consiga dar um salto a mais. Porque não adianta esse momento inventar a roda.
Lúcio pode até inventar a roda, mas o risco que o Ceará vai estar cometendo, vai estar assumindo, para ver se o Lúcio realmente é o cara que consegue inventar a roda, meu amigo, é assim, é você pôr todo um planejamento de anos e anos do Ceará em risco, de consolidação em Série A, tudo, por uma tentativa de vamos ver se esse cara vai dar certo, vamos ver se esse cara, no primeiro trabalho dele, no meio de uma temporada, numa reta final do campeonato, onde ele não pode trazer ninguém, onde ele vai montar o time com o que tem aí, ele consiga resolver. Isso bem assim. Não, fala, Mioca. Não, o que eu ia falar é o seguinte: o que ele tem nas mãos não é também nada para se desesperar também, não. Né? Não é nada para se desesperar. Tem um bom elenco. Para cair, assim, tem que fazer coisas bem erradas e tal. Até porque muita o Avaí tá mal, o Curitiba agora com o Guto Ferreira vai ter uma maneira de jogar, mas o elenco do Curitiba é bem pior do que o do Ceará e tal. O Atlético Goianiense, que está também numa situação delicada. Aí o Juventude, que já está virtualmente rebaixado. Então, assim, só que é aquela coisa, a pressão da torcida é diferente. A pressão da torcida é que, assim, o Ceará tem mais de 50 mil sócios, cara. Bateu a marca de 50 mil sócios. E os caras estão incomodados pra caramba com esse momento, entendeu? Então, tudo... Eu acho que é capaz do Ceará conseguir a permanência, só que volta à primeira fala que eu disse. O torcedor, ele não quer ver só isso. Ele não quer todo ano só estar comemorando uma permanência. O Ceará, possivelmente, se permanecer, vai bater o recorde de uma equipe do Nordeste na Série A em pontos corridos de maneira seguida, mas, de novo, na parte de baixo. Na parte de baixo, entendeu? E aí, queira ou não, pô... O orçamento, o Ceará não fez um dos maiores orçamentos já visto na história para o time terminar, sabe, atrás do Goiás, terminar, sabe, com um desempenho tão abaixo assim, dessa maneira. Então, assim, a perspectiva do torcedor é que a mudança tem que acontecer de uma hora que precisa ter gente mais especializada, mais competente no clube para ver se melhora o futebol, né, da equipe dentro de campo, porque realmente é muito fracasso que a equipe conquistou aí nas últimas temporadas. Eu tive uma oscilação de internet quando o Pedro estava falando que essa contratação, ele lembrava quem, Pedro? Foi justamente na hora que... Da Bove, né? Eu ainda acho que da Bove ele ainda tinha mais caixa. Tinha currículo. Trabalho, tinha experiência. Eu acho que ela remete a Elano no Náutico. Para mim, eu não sei. Eu acho que Elano já tinha também trabalho e não trabalhos tão bons, né? Assim, de uma certa maneira. Sim, mas porque assim, Lúcio é uma folha em branco, Fred. É uma folha em branco. Mas assim, eu não entendo como é que se contrata. É a mesma coisa do Náutico que eu digo o seguinte: eu não entendo como é que se contrata uma folha em branco. Exatamente. Em setembro. Exatamente. Que você contratar uma folha em branco, pô. E vai lá. Você contratar uma folha em branco em dezembro, eu acho bem aceitável. Você contratar uma folha em branco em março, abril, Voivoda, Fred. Quando o Fortaleza contratou o Voivoda. Mas aí tem campeonato estadual, ele tinha campeonato estadual. Exatamente. Ele teve tempo para montar, de implementar os conceitos dele, de um 3-5-2, que muitas vezes no Brasil não é bem aceito por alguns atletas. E mesmo o Voivoda, que já tinha tido um bom trabalho no Chile, já tinha passado... Não, Voivoda nem acho que cabe. Até Rogério Ceni caberia mais nessa comparação do que Voivoda. Agora... Aliás, Fred, eu tenho um caso para te explicar que aconteceu isso uma vez na Série A. Porque, assim, geralmente pode acontecer numa Série B, numa Série C, mas numa Série A é muito difícil. Já aconteceu em 2012, com o Curitiba. Em 2012, o Curitiba apostou no nome que era a primeira vez que ele estava trabalhando como técnico profissional, que ele pegava o time do Sub-15 da seleção brasileira, que era quem? Marquinhos Santos. Daniel Paulista no Sport também foi assim, né? Assumiu na Série A. Mas já estava no Sport, né? Ele já estava no Sport. Aquele caso. Já conhecia. É diferente, porque aquele caso de auxiliar técnico que fica, né? Agora veja. Agora eu queria ressaltar aqui, Pedrinho, rapidinho, já passa a bola para tu. Como eu acho Robson de Castro mal, velho, nessa de... Eu vou não só
em relação aos nomes que ele indica para assumir o clube. Mas em relação ao time, eu acho ele mal pra caralho, velho. Eu acho impressionante, pô. De Argel Fuchs pra cá, eu vejo algumas escolhas assim. Pô, teve umas boas, eu acho. Não, ele tem boas. Ele vai ter. Dorival. Mas Dorival, Fred, eu acho um ponto fora óbvio, né? Porque Dorival. É óbvio, né? Dorival é assim. Todo mundo ia em Dorival há um ano e tanto. Todo mundo que perdia treinador ia em Dorival. O Ceará foi o clube que acertou o timing de quando o Dorival estava querendo vir para pegar um projeto um pouquinho mais consistente e tal. Mas eu considero um ponto fora da curva justamente porque era algo absolutamente óbvio. Era o que absolutamente todo mundo da Série A... Se o Ceará tivesse contratado o Lúcio Gonzalez no lugar de Marquinhos Santos e agora anunciasse Marquinhos Santos, achava melhor do que anunciar Lúcio Gonzalez. Exato. Sim. Eu acho que a grande questão é o momento. Então, ele dissesse assim, não foi Marquinhos Santos que afundou o Ceará nessa condição. Então a gente não tem esse capítulo da história. A gente tem os capítulos anteriores. Dissesse assim, faltam 14 jogos. Faltam 14? 25ª rodada? 14, não, menos. 14, né? 14. 28ª. Faltam 14 jogos. O Ceará vai de Marquinhos Santos para evitar o rebaixamento. Quer dizer, pronto, eu trouxe um cara que vai fazer ali 40% de aproveitamento, vai ser suficiente, tá bom demais. E o abismo também de ter saído de Dorival, Fred. Pesa demais, porque você sai aqui... Agora, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, porque, vê só, qual é o senso de responsabilidade que Lúcio Gonzalez vai ter em uma zona de rebaixamento? Sniper, Fred. Sniper, porra. Tá sniper aí, pô. Fred. Lúcio Gonzalez, pra mim, é aquele cara que foi chamado pra fazer uma luta em cima da hora. E detalhe, o empresário convenceu. Concorda? Porque não foi. Assim, caralho, tinha um jogador no Atlético Paranaense interessante. Eu acho que aquele cara podia ser técnico. Não foi assim. Foi o empresário batendo na porta e não. Tem esse cara aqui. Não. Na verdade, o próprio Robson chegou a mencionar, né, que várias pessoas indicaram para ele. Porque, assim, vamos até voltar depois da demissão do Marquinhos. Os nomes que o Ceará estava tentando era Luxemburgo, pensou Abel Braga, pensou até Ricardo Gomes e tudo mais. Ou seja, queria alguém com uma certa experiência para esse momento, certo? Então, ele estava buscando um treinador, ele até chegou a falar, pragmático, para um momento desse, para não fazer... Eduardo era melhor. Pois é, ele pensou nessa ideia. Só que aí, ele acaba anunciando, depois de 11 dias, um treinador que, segundo ele conversou com o próprio Lúcio Gonzalez, mostrou conhecimento do Ceará, sabe? Então, eu fico na dúvida o quão ele ficou animado nessa conversa com o Lúcio, mas assim, melhor, Léo, mesmo assim, é como se, sei lá, a gente conversasse com o Cauê explicasse aqui como é o esporte e perceber, quer saber... Cauê talvez seja melhor do que Claudinei para comandar agora essa reta final de Série B. E até pensar Lúcio com uma certa grife. Era melhor que Dado. E até pensar... Rodolfo no time era melhor que Dado. E até pensar Lúcio com uma certa grife. Pô, Lúcio, aquele argentino e tal. Isso aí eles estavam buscando desde jogador, o começo, até pensar também, porque o cara pode pensar nisso. A grife, mas, assim, uma grife, só que uma grife que é uma grife de jogador. Mas, assim, respondendo ao que o Fred perguntou, eu não acho que isso vai cair para cima do Lúcio, nada. Claro, pode ter insatisfação. Hoje, essa escolha dando errado está toda em cima do presidente hoje. Vai cair toda em cima do presidente. Né? Então, assim, para mim está muito claro. Agora, dando certo, ele vai querer mostrar que ele fez a escolha certa, de que a gente foi muito criterioso e tudo mais, como ele até já está falando. Mas eu acho que, na prática, não é uma escolha... coerente para esse momento. Não é coerente. Agora, busca não foi coerente. Não é. A própria certo, busca... Eu acho que é muito mais, vai entrar muito mais no talento. Que aí, tipo assim, o Lúcio era tão bom que, caramba, no primeiro trabalho dele, ele já se mostrou um treinador bem à frente. E, queira ou não, acho que apostar para esse momento ainda é um risco, até porque treinadores bons têm dificuldade, né? A gente falou aqui do Dorival, o próprio Dorival, no começo da Série A, não conseguiu fazer o Ceará ganhar uma partida sequer dentro de casa, por exemplo. O Dorival, por exemplo. E a tabela é chata, né? Depois vai ter Santos, do Lisca. Chato. E depois vai ter o São Paulo, do Rogério Ceni, que foi que eliminou. E o ponto de Lúcio. Lúcio não... A personalidade de
enquanto jogador, que deve ser a mesma dele enquanto treinador, não é um cara fácil. Então não é um cara que é aquele cara que, se chegar no elenco e ele achar que tem que ser ABCDE, tem que ser ABCDE. Não era um cara que você vai imaginar que se Vina achou ruim. Não. Eu não sei se ele terá essa paciência, se ele vai ter por mais que seja o primeiro trabalho dele, pela personalidade dele. Espero que ele tenha a compreensão de que ele precisa ceder também. Mas o meu receio também nisso é a personalidade de Lúcio, que nunca foi um cara muito fácil dessas convivências. Rapidinho aqui, Celso, antes de você falar, é só para dizer também que eu percebo, e obviamente na minha bolha, não é uma amostra muito representativa, só para dizer que eu vejo que parte da torcida ela tem muita esperança de que o trabalho possa dar certo, mas eu acho que é mais na base da torcida, ou seja, na base do irracional, né? na base do querer, do que propriamente da razão. Porque na hora do anúncio, né? Porque demorou para anunciar, de confirmar que era o treinador, né? Na hora da especulação que o nome dele foi oferecido, a rejeição foi muito grande, né? E aí, com o tempo, o torcedor começou a abraçar a ideia de que ele possa ser um treinador muito promissor, que possa dar certo. E aí agora só o tempo vai dizer. Para você ter ideia, Minhoca, teve um comentário aqui no chat, acho que de João Vitor, que, para você ter ideia, eu li o comentário e eu não sei se João Vitor é torcedor do Ceará e está falando sério, ou se é torcedor do Fortaleza e está ironizando. Para você ter ideia do quão a situação é estranha. Tá? Ele colocou que ele já tem licença CBF, que já viajou. Isso aí, como se fosse um currículo. Tá aqui, ó, João Vitor. O cara fez licença CBF, já puxou vários treinos sozinho, já viajou com delegação para outros estados sozinho como técnico. Se acalme. Ele é torcedor do Ceará e está realmente defendendo que isso daí é um currículo para um treinador pegar 14 rodadas de um time sob a mira da zona de rebaixamento. Não é, pô. Não é. Licença CBF, Ceará, convenhamos, e qualquer um tem. Convenhamos, qualquer um tem. Marquinhos tinha, né? Porra, qualquer um tem. Marquinhos é treinador. É carteira de habilitação. Tem que ter para entrar na resenha.